A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de assistir ao vídeo que você escolheu, eu tenho um recado aqui para você. Aqui na descrição você encontra o link para a minha livraria digital com todos os meus livros disponíveis para você adquirir e ler imediatamente. São estudos aprofundados sobre diversos temas da vida cristã. Clique agora e conheça toda a livraria digital do pastor Marco Feliciano. Que Deus te abençoe. Pastor Marco Feliciano! Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado pra você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Tá pra nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Deus nos deu um presente de recebermos aqui o pastor Marco Feliciano. E escute só, é uma honra para a gente ter esse servo de Deus. Nós estamos recebendo esse servo que tem sido um instrumento de Deus já para mais de uma geração. Eu olhei para ele e eu disse: meu Deus, está cada vez mais jovem. Meu Deus, que alegria ter esse servo de Deus aqui. Eu conheci o pastor Marco Feliciano, eu tinha 16 anos. Olha isso, faz muito tempo. Eu já tenho 60, então, aleluia. Glória a Deus, estou brincando. Eu estou muito feliz de receber. Eu espero que seja só a primeira de muitas vezes que ele estará aqui. Quero que você aplaude ao Senhor pela vida do pastor Marco Feliciano. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Pedir para olhar para alguém bonito em Santa Catarina é covardia, né? Ô terra de gente bonita. Glória a Deus. Roberto, me ajuda aqui com o pessoal. Tem como colocar retorno aqui para mim, Júnior? Que eu só escuto aqui os PAs. Se o pessoal conseguir colocar o retorno aqui, eu agradeço, tá bom? Quero cumprimentar aqui o pastor Júnior. Você tinha 16 anos. Por que eu não te afoguei? Que alegria te ver, Júnior. Estava com muitas saudades. Eu olho para você e passa um filme na minha cabeça, né? Como o tempo passa rápido, né? Lembro do seu velho pai, saudoso pai, um homem de Deus. Lembro de encontrar o teu irmão lá, perdido lá na Itália, rapaz, o Jason. E olha só, e hoje ver você pastorear uma igreja. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de milagre. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho, Júnior. Você tem um amigo aqui. Júnior, eu queria conhecer a pastora Vitória. Sua esposa tá com o bebê. Depois me mostra pelo menos a foto, tá bom? Quero conhecer a pastora Vitória. Pastor Irineu Grubert, que alegria, uma honra estar aqui. E uma dificuldade, né, pregar perto do Senhor, né? Não sei o que eu vou falar aqui hoje. Pastor Lincoln, amigo, ministrou lá na nossa humilde igrejinha no interior de São Paulo, na igreja que eu pastoreio. Deus te abençoe. Um expositor, um exegeta bíblico. David, I love you, man. David é grande, né? Criado em cativeiro aquilo ali.
E uma alegria rever aqui o Caio Bandeira. Hoje foi a maior surpresa de todas, Júnior, que você, eu tinha ouvido a sua voz pelo menos, né? O Caio fazia uns 10 anos que eu não via, e que bom saber que ele está aqui. Deus te abençoe, Caio. Sem perder tempo, alguém trouxe Bíblia? Os que estão assentados, se puderem ficar de pé em reverência à leitura do texto sagrado, eu fico feliz. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Isso, está chegando o som. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? Vou repetir o último versículo. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que vieram nesse culto nessa noite. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Acredite, eu falei bonito, nem todo mundo me obedeceu. Perfumado deve ter alguém. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Florianópolis, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Queridos, eu peço aqui oração enquanto eu estou pregando, porque estamos vindo de um campo de batalha. Para chegar aqui hoje não foi fácil, viu, Júnior?
Saímos de Brasília às 9 da manhã para chegar aqui 6:30 da tarde. Os aeroportos estão um caos. São Paulo passou quase que um tsunami, ventania, cancelaram voos. Eu até achei que não ia dar para chegar, mas Jesus tinha alguma coisa especial para nós aqui hoje. Isso porque eu saí do parlamento, eram 4 horas da manhã. Ontem nós tivemos uma batalha intensa na votação daquela lei que vocês devem ter acompanhado. Não era o que nós queríamos, mas era o que tínhamos. E pelo menos os patriotas que estão presos vão passar o Natal em casa, depois de 2 anos de injustiça. Uma salva de palmas para eles, né? E eu estou vindo de uma cirurgia, eles estão vendo que meu olhinho está meio pequeno, tirei os pontos ontem, então o médico disse que eu não podia nem pregar, e se abrir os pontos, vai para a conta da igreja, tá, Júnior? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você está pronto? Diga: faremos uma imersão nessa noite nos conhecimentos do eterno. Mais um glória a Deus. O texto que eu li, e fiz questão de ler 9 versículos, para que ficasse na sua mente o entendimento do que se passa aqui, é um dos textos mais poderosos do Novo Testamento. É um texto que transcende, é um texto metafísico, é um texto etéreo, e é um texto eterno. A mente brilhante que está compondo esse texto é de ninguém menos do que Saul de Tarsite. Conhecemos ele como Paulo de Tarso, um dos homens mais prodigiosos que o mundo conhecera. Eu costumo dizer que sem Paulo nós não teríamos a igreja como temos hoje. Sem Paulo teríamos uma igreja numa simbiose entre o judaísmo e o cristianismo. Seria uma igreja cristã judaica com o judaísmo cristão. E devemos a Paulo a pureza do cristianismo. Foi ele que depurou e tirou o ranço religioso que havia na religião judaica e transformou a nossa fé no que ela é hoje. Eu já preguei sobre Paulo 1 milhão de vezes. Eu já o chamei de elemento surpresa de Deus, porque Jesus veio à terra, passou por aqui 3 anos e meio, selecionou no meio de milhares 12 homens, deu a eles autoridade, poder, os transformou em apóstolos, e eles não conseguiram executar a obra que ele queria. O Senhor Jesus teve que então fazer um plano B, lá no caminho de Damasco, explodir uma glória na frente de um homem, um pequeno homem, um homem de 1,5 metro de altura, fazer com que os olhos dele se derretessem literalmente, e mostrar para ele que Deus era muito maior do que ele pensava. E aí o Senhor pega esse homem e o confecciona, um vaso, e ele mesmo o molda, uma joia bruta, e o Senhor vai lapidando, e deu para o mundo Paulo, uma das maiores mentes do mundo. Paulo não era só religioso, Paulo era um profissional da área de direito. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada dizer que ele era um doutor da lei, alguns crentes, por falta de conhecimento, acham que ele era um sacerdote, e ele não era, porque ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, ela está falando isso em ipsis literis, ou seja, ele era doutor em leis, um advogado. E eu gosto sempre de frisar isso, porque eu estou falando de um homem que viveu 2000 anos atrás, numa época em que o Império Romano conseguiu uma das façanhas mais terríveis da história, escravizar uma nação inteira na sua própria terra. Uma coisa são os babilônicos irem lá em Israel, pegar as tribos e levarem aprisionadas para o seu povo. Outra coisa é você aprisionar um povo dentro da sua própria casa. Imagine que na época em que Paulo existia nesse mundo, e por quanto Jesus aqui passou, o Império Romano oprimiu tantos judeus que 75% do ganho de um judeu era pago em forma de tributo para o Império Romano. Eles não viviam, eles sobreviviam. 95% dos judeus não tinham mais habilidade de aprender a ler nem escrever, porque é assim que todo império tirano domina um povo. Tire do povo a cultura, tire do povo a alimentação, tire a dignidade, e você terá escravos subservientes. E nesta época em que Israel sofria essa penúria, nós encontramos um homem que vem da aristocracia judaica, um homem que vem de família nobre, e esse homem é Saul de Tarsite, Saulo de Tarso, o Paulo.
Quando Paulo diz assim, eu falo mais língua do que todos vós, eu conheço alguns crentes do mistério que só de ouvirem isso já começam a preparar as coreografias extravagantes, porque acredito que Paulo está dizendo que ele está falando ali no idioma de línguas dadas pelo céu, e não é isso. Paulo está dizendo, eu sou poliglota. Paulo tinha dupla cidadania, e a mente dele era tão prodigiosa que ele só revelou isso no momento certo para deixar uma autoridade romana em saia justíssima, porque ele queria chegar até o imperador e falar para o imperador de Roma que Jesus Cristo era o Senhor. Então a mente de Paulo tinha que ser estudada, não apenas a sua carta, mas o seu estilo de vida. A carta aos Coríntios, ela mexe muito comigo, não apenas a primeira, mas também a segunda. Diferente do que muitos pensam, as cartas de Paulo à igreja de Corinto não eram cartas de ensinamento, eram cartas de memória. Paulo estava escrevendo a um povo que ele havia plantado e pastoreado, doutrinado, e como havia nele essa veia evangelística, essa veia missionária, ele abandonou aquele povo por um tempo e saiu pregando por todas as partes da Ásia. 20 anos depois que a igreja de Corinto já estava plantada, já estava edificada, diz os historiadores que Paulo encontra um membro da igreja de Corinto em uma das suas navegações, e a pessoa que o encontra o reconhece, se aproxima dele, se apresenta, e a alegria de Paulo deve ter sido indizível. Imagine você que pastoreou um lugar há 20 anos, e de repente você encontra um membro daquela igreja. Sou como eu e o Júnior, né? Muitos anos sem vê-lo, quando eu vi a minha alegria foi grande. Então eu imagino a alegria de Paulo. E o historiador diz que no meio do diálogo, Paulo fez a pergunta que qualquer pastor que tenha pastoreado uma igreja 20 anos atrás faria: como está a igreja de Corinto? E a resposta do rapaz foi quem provocou a escritura dessas duas cartas que nós temos na Bíblia. Porque o rapaz começou a dizer a Paulo que a igreja estava bem, porque a igreja tinha congregações, porque a igreja tinha um concílio, porque a igreja tinha uma hierarquia, porque a igreja tinha dinheiro, porque a igreja havia fincado as suas raízes na Grécia. E o velho Paulo insistindo com o rapaz, dizendo assim: você não entendeu a minha pergunta, eu perguntei como está a igreja de Corinto. O historiador diz que o rapaz então tentou se explicar melhor. Desculpa, agora eu entendi o que o senhor perguntou. A verdadeira religião, né? A igreja está cuidando do órfão, da viúva, a igreja está cuidando das pessoas pobres. E Paulo insiste, dizendo: você ainda não entendeu a minha pergunta. Eu não estou perguntando da organização, eu estou perguntando do organismo. E organização é muito diferente de organismo. A organização, ela é fria, ela é metódica. A organização tem direitos e deveres para com o Estado. A organização é feita de matéria. A organização é feita de paredes, poltronas, ar-condicionado, som. A organização, para funcionar, precisa ter um CNPJ. A organização, ela é rígida. E eu conheço muitas pessoas que morreriam pela organização na qual fazem parte. Só que o velho Paulo, como estava iniciando e plantando as igrejas, não se preocupava com aquilo que os olhos podem ver. Ele queria saber da essência da igreja. E a essência da igreja não era uma organização, era um organismo. Qual a diferença, pastor? O organismo tem vida, o organismo vê, o organismo ouve, o organismo sente, o organismo precisa de um abraço, o organismo precisa de tratamento. E muitas vezes, como já acontecia naquela época, olha, a igreja estava recém-começada, 20 anos de existência apenas, e a igreja já havia se perdido, já havia se transformado em apenas uma mera organização. Então Paulo, insistindo com o rapaz, perguntando como está a verdadeira igreja, o rapaz então entende e começa a dizer para ele: a igreja da qual o senhor está falando já não existe mais. Passaram-se apenas 20 anos, e tudo aquilo que eu ouvi quando criança, nos cultos em que o senhor pregava, já não existe mais. Não existe mais as línguas, não existe mais as interpretações de línguas, não existe mais os dons de curar os enfermos, não há mais a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, não há mais o dom da fé, não há mais o discernimento de espírito, não há mais os dons extrasensoriais, nos quais o Senhor, quando entrou aqui, veio e nos aprimorou. Com o passar do tempo, Paulo, nós começamos a falar lá que o que fez a nossa igreja se tornar o que era a igreja de Corinto, é porque o Senhor era um homem estudado. Então nós tínhamos à frente da igreja um homem um universitário,
Então foi as suas palavras de sabedoria humana que moveu o coração dos gregos e os trouxeram para perto de Yeshua. Paulo, ao ouvir tudo isso, entra em desespero. Soma-se a isso a confissão do rapaz de que a igreja de Corinto havia aberto precedentes perigosíssimos para a fé espiritual, como permitir que os crentes levassem uma vida à la volonté, levassem uma vida completamente desregrada, permitisse que os crentes levassem uma vida dupla, permitisse que os crentes daquela época, já naquela época, adotassem os seus pecadinhos de estimação e não os abandonassem por nada. No capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é angustiante, dá até nojo ver Paulo falar assim com aquela igreja: é sabido que há entre vós uma espécie de pecado que nem o ímpio pratica, e que não existe nome entre aqueles que não conhecem a Deus. Imagine um pecado que você não consegue colocar nome nele. E aí Paulo explica: é sabido que há um menino aí na igreja que anda dormindo com a mulher do pai dele. Já leram isso? Capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pastor, mas isso aí não seria incesto? Seria, se o pai do menino fosse casado com a mãe e o menino tivesse dormido com a mãe dele. Mas pelo que eu entendo, o pai era viúvo ou era divorciado. E como sempre, um homem quando larga da mulher, nunca quer arrumar uma mulher da mesma idade, arrumou uma mais nova. E aí o garoto se afeiçoou com a madrasta nova. O pai saía para trabalhar e eles mantinham um caso amoroso, pecaminoso. E o pior não é isso, é que Paulo está dizendo: é sabido que vocês sabem disso e não tomam providência e não fazem nada. A epístola de Paulo não é uma epístola de ensinamento, é uma epístola de memórias. É Paulo olhando para uma igreja que tinha 20 anos de idade e dizendo: se com 20 anos vocês se perderam, eu preciso corrigir vocês e fazê-los lembrar de onde foi que vocês vieram. E aí ele começa a dizer: quando eu fui ter convosco, não foi as minhas palavras de sabedoria humana que moveram o coração da Grécia, não foi o meu conhecimento na lei romana, não foi o meu anel de formatura de advogado. Quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas foi demonstração do Espírito e do poder de Deus. Vamos falar de novo. Quando eu fui ter convosco, eu não levei para vocês meu anel de formatura. Não foi a filosofia dos epicureus ou o pensamento dos estoicos. Quando eu movi o coração dos seus pais e dos seus avós, foi porque eu mostrei para eles que Yeshua era maior do que todo o panteão dos deuses da Grécia. Yeshua era maior do que todos eles. Meu corpo arrepiou inteirinho aqui agora. O apóstolo então começa a explicar para a igreja de Corinto que quando ele chegou lá, haviam 3 tipos de pessoas logo no início da igreja, e Paulo mapeou todos eles. Paulo disse: eu encontrei entre vós o homem natural, eu encontrei entre vós o homem carnal, e encontrei entre vós o homem espiritual. Só aqui daria uma pregação de 3 horas. Isso está no capítulo 1, 2 e 3 da carta aos Coríntios. O que seria o homem natural? O próprio nome já diz: aquele que tem apenas uma natureza, aquele que nasceu apenas uma vez. Paulo disse: eu encontrei entre vocês os naturais, e para os naturais eu não posso falar nada e nem cobrar nada, porque são apenas naturais. São pessoas que vieram para a igreja, se afeiçoaram ao nosso estilo de vida, mas não se envolveram conosco. São simpatizantes da fé, mas não querem compromisso com a fé. Gostam de estar na igreja, gostam da música, gostam da boa palavra, gostam do final do culto e ali na cantina, gostam de ver os amigos, tal. É como se fosse um clube social, mas desses eu não posso cobrar nada, porque são naturais, nasceram apenas uma vez. E o homem que nasce uma vez, a sua natureza, herda de Deus 5 talentos, que a ciência chama de sentidos. O homem natural tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A classe é boa? São bons de memória? Quais são os 5 sentidos que nós herdamos? O homem natural tem esses 5 sentidos. E para que servem esses 5 sentidos? Esses 5 sentidos servem para que o mundo que Deus nos deu de presente, o mundo físico, seja uma realidade para nós. Por exemplo,
Quando o pastor Lincoln me deu um abraço lá no aeroporto, o meu olfato percebeu que ele não usa mais perfume do Avon. O perfume dele não fala português. Eu até queria depois uma cópia dele, porque é muito bom. Eu cheguei aqui, observei a beleza de vocês graças à minha visão. A minha audição faz, através da sensibilidade do toque do Roberto, eu caminhar entre as suas notas e saber quando subir ou descer a minha voz. Eu só não caio dessa tribuna porque eu sinto a densidade sobre os meus pés por causa do tato. E ao final desse culto, em nome de Jesus, o meu paladar. Porque eu espero que esta igreja seja diferente de algumas que eu tenho ido. Que os irmãos digam: pode vir que nós vamos tratar o Senhor igual um anjo. Anjo não come, não dorme, não descansa, não. Pois bem, o homem natural tem esses 5 sentidos. Aí Paulo diz: mas eu encontrei entre vocês também alguns que são carnais. Quem eram os carnais? Eram aqueles que estavam no processo de transição. Eles ainda não estão 100% envolvidos com o reino, mas também já não estão mais 100% lá fora. Eles acham que são, mas não são. A carne deles está um pouco mais sensível. Então Paulo disse: eu encontrei entre vocês também os carnais. Aos carnais eu posso dar um puxãozinho de orelha a mais, porque eles estão vindo mais para cá do que para lá. Aí Paulo diz assim: mas eu encontrei entre vós o homem espiritual. Esse discerne tudo. E aí eu comecei a meditar no que seria o homem espiritual. E Jesus falou para mim: ele é diferente do natural. O natural tem 5 sentidos. O espiritual tem 6 sentidos. Já ouviu falar do 6º sentido? Não é aquele filme que você viu do Bruce Willis, daquele molequinho loirinho que fica vendo gente morta. E alguém pergunta para ele: você vê gente morta com que frequência? Ele diz: I see people dead all the time. Eu vejo gente morta em todo o tempo. Não, não é isso. Também não é aquilo que o Senhor diz: é sua mulher. Pô, minha mulher, ela olha para mim, já sabe tudo. Isso é psicologia barata, né? O 6º sentido seria um sentido extrasensorial. Seria um dom sobrenatural no superlativo. E qual é o sentido de ter este 6º sentido? Qual é a função dele? Ele tem exatamente a mesma função dos outros 5. Só que os outros 5 são para o mundo natural. O 6º é para o mundo espiritual. Eu vou falar coisas que eu espero que você não escandalize, tá bom? Somos seres sensitivos. Somos seres humanos que herdamos o céu e a terra dentro de um lugar só. Você é pentecostal, e eu não sei se o que eu vou falar agora vai te deixar feliz ou triste. Ao ter se convertido em uma fé pentecostal, em uma fé carismática, você passou a ser um caminhante de 2 mundos. Parte de você pisa nessa esfera, a outra parte caminha nessa esfera. Somos seres sensitivos. Para que serve um culto como esse? Não, aqui não é um teatro onde você aplaude quando gosta e vai quando não gosta. Igreja não é como um cinema onde você escolhe o filme que quer assistir com direito a comer pipoca, tomar guaraná ou mascando essa desgraça desse chiclete, que tem umas 50 pessoas mascando chiclete. Tinha uma irmã que até fez bolinha, vai dar PUC agora. Não, aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui é um lugar extraordinário. Consegue entender isso ou não? O que faz a diferença aqui não é a placa que está lá fora, é a essência do que está aqui dentro. Pastor, então o que é a igreja, professor? Igreja para mim é Betel. Pode ser o alto de uma montanha, você pode estar com a cabeça numa pedra, fechou os olhos, a escada do céu desce. Aqui ainda é Betel. Então qual é o sentido de estarmos aqui dentro? Ah, pastor, eu vim porque eu estou com meu coraçãozinho assim hoje, eu preciso de uma palavra que me ajude. Você veio no lugar errado. Você devia ter ficado em casa e digitado lá: Tiago Brunet, meu amigo, meu irmão, tem uma palavra ótima. Pablo Marçal, Paulo Vieira. Se você quer assim uma coisinha mais frufru, aquele que fica sentadinho na cadeirinha com a perninha cruzadinha assim, com aquele óculos assim, dizendo: fofinho, lindinha. Se você quer, você não precisava ter vindo aqui. Isso aqui é um quartel-general. Aqui não há mensagem de autoajuda.
Aqui existe uma mensagem de ajuda do alto. Consegue compreender isso? É um outro nível. Paulo ensinando aos coríntios, relembrando eles, dizendo assim: vocês esqueceram do que eu falei, que quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos e outros têm testemunho. Vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. A essência do culto carismático, a essência do culto pentecostal é assim: ele começa no mundo físico e termina no mundo sobrenatural. O culto começou em Florianópolis, mas ele não pode terminar em Florianópolis. Ele tem que terminar nas regiões celestiais. O cantor, o levita, os que conduzem o culto, eles te tiram do alpendre e começam a te arrastar para dentro do santuário. Alguns ainda estão no átrio, mas já tem gente que já chegou no lugar santo. E tem alguns aqui, pelo que eu estou vendo, vão conseguir no santo dos santos nessa noite. Mas tudo é uma questão de desejo, uma questão de entrega. Se você ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, além de me apavorar, você não vai receber nada nesse lugar. Não basta vir para um culto, que hoje me disseram que é um culto de fé, um culto de milagres, e você ficar aí com a mãozinha no queixo, olhando para o céu, filosofando. To be or not to be, that's the question. Não basta vir para cá insensível e ficar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura tudo. Vem para um culto pentecostal onde eu estou pregando e vai ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Aqui não. Aqui ou você dá lugar, ou você vai perder o seu tempo. O céu quer ficar mais baixinho aqui entre nós. Ao invés de ouvir um grito, eu posso ouvir um berro de glória a Deus aqui. Vamos crescendo, vamos caminhando. Há anos eu venho lutando com uma geração que tem preconceito com a fé pentecostal. As pessoas têm preconceito com um culto avivado, com um culto carismático. As pessoas acreditam mesmo que culto de mistério é só lá no monte, ou é só lá naquela igrejinha, naquela paróquia onde o pastor só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. É sério, as pessoas têm um preconceito. Não, eu não sou desse crente do barulho. Não é quando está tudo bem. Quando a empresa está indo bem, quando o carro tem combustível, o filho tem saúde, a mulher fez a cirurgia plástica e deu tudo certo. Começou as coisas a desandar, a criatura vai lá naquele meio do mato procurar aquela irmãzinha do coque e leva para ela uma oferta, e diz: pode orar por mim? Isso, a pessoa tem uma lista de profetas dentro de uma caderneta, profeta da letra A, B, C. Mas quando tudo está bem, não, ela não quer, ela não se entrega. Mas quando tudo está mal, ela busca. Por que isso? Se as pessoas acreditam que existe um poder sobrenatural, por que não buscá-lo aqui? Por que não misturar a graça com o conhecimento? Eis aqui o ponto de equilíbrio. Temos a vida de Cristo, e o menino Jesus crescia na graça e no conhecimento. Conhecimento, intelecto, graça, contato divino. Muito intelecto sem a graça, um povo formalista. Muita graça sem conhecimento, um povo fanático. Para que irmos para os extremos e se encontrarmos um ponto de equilíbrio? Como assim, pastor? Do jeito que você é, doutor, médico, mulher, empresário, mas quando está na casa do Senhor, você fica despido. Você tira o anel de formatura, você esquece onde você veio. Você diz: Senhor, eu estou aqui para me entregar. Eu estou aqui porque eu quero receber aquilo que o meu dinheiro não consegue comprar lá fora. Eu quero uma autoridade aqui para eu vencer os demônios, vencer os espíritos malignos, vencer todas as hostes infernais da maldade, os tronos, as potestades. Nós somos seres espirituais. Parte de nós veio do céu, parte de nós veio da terra. Eu passei dos 50, pastor Irineu, e quando eu fiz 50 anos eu senti uma coisa esquisita acontecer comigo. Eu dobrei a curva do Cabo da Boa Esperança. Porque não é você, bocó. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Começou uma briga entre o céu e a terra. O céu está me querendo e a terra também.
Está se cumprindo. Júnior, está se cumprindo. Eclesiastes 12:7. Quando o homem morre, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Depois dos 50, começa uma guerra. A terra quer tudo que é dela, por isso que vai caindo tudo. Percebeu, não? Começa a cair, cai a bochecha, cai a barriga, cai o cabelo, cai o dente, cai o bumbum. É um desastre. Porque a gente fala que a lei da gravidade, não, a terra está cobrando o que é dela. E a pessoa vai ficando mais velha. Pensa uma pessoa que vai ficando crente. É sério, a pessoa não quer mais ver coisa errada, não quer ver filme de terror, só quer começar a assistir o The Chosen. A pessoa quer ler os livros, mas é sério. Por quê? Parece que a gente começa a entrar num ponto de inflexão que a gente está dizendo assim, eu já passei da metade da existência humana. Eu tenho mais passado do que futuro. E parece que então começa uma guerra. Parte de nós precisa desse mundo para sobreviver. E se eu perguntasse a você o que você acha do irmão do seu lado sobre esse mundo, você ia dizer, pastor, está perfeito. E está mesmo. Dá uma olhadinha na criatura. Está bonito, está bonito. Olha esse corpinho em forma de um botijão de gás, de uma tábua de passar roupa, ou de um violoncelo, né? Olha a cor da pele. A mulherada é mesmo, mas a mulher olha para vitamina D, hein, querida? Olha para o cabelo, vitamina E, né? O pessoal sabe de tudo. Então por fora, como dizíamos lá no interior de São Paulo, bela viola. O problema é por dentro. O problema não é cuidar só daqui. O problema é cuidar daqui. Eu pregava dia desses na capital do Mato Grosso do Sul. Falava sobre depressão em um culto. O pastor pediu a palavra e disse que dentro daquela cidade, as congregações dele tinham mais de 250 jovens, adolescentes da igreja, todos mutilados, mapeados, sendo cuidados por psicólogos dentro da igreja. Uma geração que se mutila, que se corta, uma geração que não tem força, que não consegue se expressar. Aí eu fico lembrando de quando eu era garoto. Eu me converti com 13 anos. Só que quando eu me converti com 13 anos, a gente era criança de verdade. 13 anos lá no meio do mato, eu cortava cana de açúcar. Eu fui para dentro de uma igrejinha pequena, tinha 4x4. O pregador mais famoso nosso era o irmão Ovídio Ramos, um negro de 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete de tênis. Aquela barriga assembleiana, a curva da prosperidade, cemitério de frango. A gravata ficava aqui por cima da barriga dele. O irmão Ovídio, posso fazer uma homenagem para ele? Posso. O irmão Ovídio não sabia ler direito. Os diáconos do salãozinho não sabiam escrever direito. E os crentes que congregavam lá não sabiam falar direito. Imagine quando um crente que não sabe falar chama um diácono e diz: o senhor pode escrever um pedido de oração para mim? Um não sabe falar, o outro não sabe escrever. Aí o papel vai parar na mão do irmão Ovídio que não sabe ler. Eu tô lá para ver. Ele pegou um pedido de oração. Quando ele ia de uma vez, a gente fazia assim, ó. Mas quando ele fazia assim e ajeitava o óculos, que só tinha uma perna, ficava trancado aqui no rosto, a gente entrava em oração. E vamos orar aqui pela irmã Isabi, que fez uma a gente aqui estava sendo renovado. Fez uma cesariana. Vamos orar para a irmã Isabel que fez uma cesariana. Levanta a Isabel, menina de 12 anos. Irmão Vídeo, a Isabel sou eu. E daí? E daí que eu não fiz cesariana não, eu estou aniversariando. E é tudo a mesma coisa, é tudo festa, é tudo festa. Eu saí da minha casa e ia lá só para ver esse homem pregar. Eu era menino, eu gostava que eu dava muita risada. Ele ia ler a Bíblia e dizia assim: vamos ler aqui no livro de Êxodo. Um dia inspirado ele disse: hoje eu quero pregar no livro da profeta Joana. Levantou a irmã Sebastiana e disse: ô Vídeo, que profeta é essa? Ele disse: vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. Era Jonas, mas o velho lia Joana. Você vai fazer o quê? Eu me lembro que a gente, assembleiano, né, Júnior? Ele ia cantar os hinos da harpa. Ele não sabia ler, ele tinha na cabeça, né? Então ele dizia: vamos cantar o hino número tal.
Um dia ele conseguiu fazer um milagre. Ele pegou uma letra, colocou dentro de uma música que não tinha nada a ver com a letra, e funcionou. Eu vou ter que cantar. Ele cantou aquele hino assim, ó: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo. Tem uns assembleianos aí, né? Ele ó, o que ele conseguiu cantar com esse hino? Ele foi cantar e começou assim: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Ele cantou Asa Branca. Ele pegou a música, é Luiz Airão? Sei lá que. Luiz Gonzaga. Ele pegou a música do Luiz Gonzaga, Asa Branca, e botou dentro do ar. O pior não é isso, caiu um fogo. O salão era um antigo bar, atrás tinha uma pia, e eu ficava lá atrás da pia rindo, eu e o Elias, a gente se agrada. O que ele está aprontando? Levantou a irmã Maria de Paula, a profetisa da reunião. Ela olhou por trás assim: vocês estão rindo do quê? E eu disse: o irmão Vídeo está cantando uma música diferente, né? Ela disse: vocês estão vendo que Deus deu para ele um cântico espiritual? São as memórias que eu tenho. Só que todo encerramento de culto, aquele velho parava de falar, ele tirava aquele óculos perneta e começava a chorar. Imagina um homem de 2 metros de altura chorando. E ele dizia: gente, eu não sei falar bonito, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro, é que o meu Jesus sarva. Segundo, é que ele cura. Terceiro, ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar nessa terra para me arrebatar. Permita-me ser um pouco saudosista. Embora eu não tenha tanta idade assim, né? Mas com 53 eu prego há 35 anos, quase 100 países do mundo. E no meu país, no Brasil, mais de 4.700 municípios onde eu já pisei. Toda a memória que eu tenho, desde os 13 anos até hoje, sou eu agarrado a um microfone como esse, ou a um microfone como esse, ligado a uma caixa de som, às vezes ligado em uma bateria de carro, porque não tinha energia elétrica, ou pregando com um megafone. Você vai ter que dar um Google para descobrir o que é isso. Ou pregando na rua, nas praças, pregando nas rodoviárias, pregando dentro dos ônibus, dos trens. Toda a memória que eu tenho, sou eu absorvido pela presença do Senhor em cultos onde a gente se entregava de fato, de verdade. Aí as pessoas perguntam: como é que Deus pega um cortador de cana de açúcar, alguém que apanhava laranja, algodão e café, e entrega para ele um ministério como esse que o Senhor me entregou? E eu digo para as pessoas: ninguém nasce virado para a lua. É uma entrega, é uma fé, é você entrar num ambiente como esse com determinação, é você saber o que você veio fazer aqui. Eu nunca entrei num culto para assistir o culto. Eu fui ensinado pelas irmãzinhas do centro de oração a entrar no culto e a batalhar. Por isso que os nossos cultos eram mais barulhentos. Eu sei que o barulho às vezes incomoda 1, 2, às vezes 10 pessoas, mas aquela essência daquele grito, daquele barulho pentecostal da minha infância, foi a força motriz que me trouxe até onde eu estou aqui hoje. Eu descobri, com o passar do tempo, que os gritos não eram algo somente voluntário. Eu descobri que eu mesmo não grito porque quero apenas. Eu sou um ser humano racional. Eu passo vergonha. Os crentes fazem filmagem hoje em dia e eles conseguem dar um zoom quando eu estou gritando. Eles filmam a minha goela balançando. Aí mandam para mim lá no Instagram: o que o senhor acha, pastor? Eu tenho 9 milhões de seguidores nas mídias sociais. Me dá angústia. A criatura teve essa capacidade. Aí falam assim: por que o senhor grita tanto? Eu não consigo explicar por que eu grito, mas eu posso dizer para você que eu não consigo ficar sem gritar. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei num culto assembleiano, num culto de mocidade, a minha mãe foi me ouvir pregar, ela não era salva ainda. Quando eu cheguei em casa, eu falei: o que é que a senhora achou? Ela disse assim: olha, você falava lá e me arrepiava. Aí ela falou: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Por que você ficava vermelho e dava uns negócios assim, uns estremelique, você dava uns pulos? Aí eu falei: ah mãe,
não sei, eu era novo convertido. É um negócio, é uma coisa que me pega. Minha mãe pensou, eu falei assim, já sei, é encosto. Eu falei, não, mãe, não é encosto. Ela disse, é porque aqui no centro da Dona Teresa acontece isso. A mulher vai lá, daqui a pouco ela faz, você fica assim também. Eu falei, não, mãe, não é isso não, eu vou descobrir o que é. Eu fui para o meu pastor, para os presbíteros, escola dominical, até que eu descobri, eu cheguei e falei, mãe, já pedi perdão para Jesus. Ela falou, por quê? Não é uma coisa, mãe, não é algo dentro de mim. Ela falou, o que, filho? Eu disse, é alguém dentro de mim. Vou falar de novo, não é uma coisa, não é algo, é alguém. Nós o chamamos de Espírito Santo. É Ele quem nos leva a uma adoração intensa. É Ele que nos leva a uma adoração profunda. Às vezes em uma adoração completamente comedida, às vezes em uma adoração extremamente contemplativa, e às vezes em uma adoração completamente extravagante. E eu penso, pelo poder pentecostal, pela minha experiência desses últimos anos, que a presença do pentecostalismo em um culto, a essência dele, a motivação, o grito, o pulo, as línguas, as motivações, ou quando alguém fica de pé, marcha, isso tudo tem um porquê. Há um movimento numa esfera que nós não conseguimos captar. Por exemplo, é como um aparelho de rádio. Por que um aparelho de rádio? Ele capta ondas sonoras que nós não captamos. Existem equipamentos dentro dele. As ondas estão por aqui, a gente só não consegue vê-las, mas o equipamento consegue. É como se nós, seres humanos, estivéssemos aqui. Existe um movimento espiritual aqui. Deus não fez um mundo, Ele fez mundos. Existem mundos paralelos. Esse aqui é o nosso mundo físico. Existem dois mundos invisíveis paralelos ao nosso, o de Deus e o do diabo. De vez em quando esses mundos se colidem, de vez em quando esses mundos se encontram, de vez em quando esses mundos, Júnior, fazem um pacto. O que acontece quando o mundo de Deus e o mundo do homem se encontram? E o que acontece quando o mundo do diabo e o mundo do homem se encontram? Ora, quando o diabo encontra alguém que acredita nele e está disposto a pagar o preço para receber os dons que ele tem, nascem feiticeiros. Você já viu como nasce um feiticeiro? Tem um livro do Bispo Macedo, tem na internet, foi tirado das livrarias porque foi processado. Orixás, guias e caboclos, deuses ou demônios, testemunhos de ex-macumbeiros que se converteram na igreja dele, ex-feiticeiros. Tem fotos, uma mulher ou um homem que querem fazer um pacto, começam lá no espiritismo raso, vão para o espiritismo científico, mesa branca, Allan Kardec, até que a dose fica muito ruim, eles querem uma dose mais forte, aí descem ao submundo, aí vão para o espiritismo negro, ou vão para a magia negra e coisas mais. Quando a pessoa se envolve com isso, automaticamente o diabo cobra um preço dessas pessoas. Mulheres ou homens, ao fazerem um pacto, são obrigados a raspar a cabeça. Para um homem não é tão difícil, mas para uma mulher, por isso existem mais mães de santo do que pais de santo. Elas são mais procuradas porque a entrega delas é maior. Depois de rasparem as cabeças, eles fazem um jejum de 30 dias. Jejum, não é jejum de Daniel, não é jejum com água, não é jejum integral. Depois de 30 dias em jejum, o espírito dele já está em convulsão, recebem espíritos, a princípio espíritos de herê, espíritos de crianças, e depois vão se desenvolvendo. Em algum momento eles entram em conflito com espíritos e aparecem cortes no corpo deles, feitos por magia negra. Esses mesmos cortes são fechados com osso de ser humano tirado do cemitério em pó, chamado ebó ou obá. Depois dessa podriqueira toda, o diabo ainda exige deles que eles tomem banho em uma bacia ou em uma banheira cheia de fezes e urina de animais. Depois de tomarem esse banho horrível, eles quebram o jejum comendo carne em estado de putrefação e bebem sangue de animais. E aí nascem seres humanos que têm um sexto sentido extremamente aguçado para o mal. Nunca subestime obra de feitiçaria. Você não precisa ter medo do diabo, mas não o subestime, porque ele existe e ele é real. Ora, estamos em uma igreja que acreditamos em anjos, sim ou não? Se tem anjo, tem demônio. Vemos ao culto em busca de bênção, sim ou não? Se tem bênção, tem maldição. Se acreditamos em Deus, precisamos entender que existe o diabo também. E como é que se vence o diabo? Como é que se vence esses demônios? Não é na força do seu músculo, não é no entendimento do seu intelecto. O diabo não respeita anel de formatura,
O diabo não respeita o seu conhecimento científico, o diabo não respeita o sobrenome importante que você tem lá na sua documentação, ou o seu dinheiro. O diabo só respeita um canela de fogo. Vocês conhecem essa linguagem aqui? Demônio só respeita crente cheio do Espírito Santo. É isso que Paulo está tentando ensinar à igreja de Corinto. Vocês deram vazão às coisas naturais e esqueceram as coisas sobrenaturais. Vou lembrar vocês como é o culto de vocês. Capítulo 11, 12 e 13 de Corinto. Leia na sua casa e medite neles. A nossa Bíblia tem números, capítulos e versículos, mas Paulo não escreveu capítulos nem versículos. É uma carta corrida. Nós aqui separamos. Então são sequências. O capítulo 11, Paulo fala como é o culto da igreja. Ele diz assim: tomem cuidado, mulheres, cuidado com as suas vestimentas, cuidado com a maneira como se portam. E ele explica: os anjos estão aí dentro do culto, caminhando entre vocês. Pronto, só 3 pessoas deu glória a Deus. É difícil agora, né? É sério. Paulo está dizendo: o culto tem que ser santo, sacrossanto e para Deus, não é para vocês. O culto não é para o homem não é o centro do culto. O centro do culto é Yeshua. O centro do culto é o Eterno. O centro do culto é a presença dele. Aí Paulo vai avançando: como vocês ficam em santidade, os anjos descem, a terra se mistura com o céu e vocês sobem às regiões celestiais. Quando vocês chegam nas regiões celestiais, vocês sobem com uma chave. Ai, Jesus. Pergunte para mim, qual é o nome dessa chave, pastor? Chama-se batismo com o Espírito Santo. E para que serve o batismo com o Espírito Santo, pastor? O batismo com o Espírito Santo é uma chave que, quando você acessa as regiões celestiais, você é colocado diante de um armário, e esta chave pode abrir este armário. E ao abrir esse armário, você encontra nele 9 prateleiras, 9 dons sobrenaturais. E aí é você quem acessa o dom que você pede. A uns pelo Espírito é dado a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, dons no plural, dons de curar os enfermos, interpretação de línguas, dom de variedade de línguas, o dom da fé, discernimento de espírito, operação de maravilhas. Sinto Jesus aqui. Pastor Júnior, eu acho que Deus está preparando essa igreja para um novo tempo. 2026 vai entrar para a história dessa igreja. Não será apenas a igreja mais bonita da cidade, não será apenas a igreja mais linda da cidade, será a igreja mais possuída pelo Espírito Santo da cidade. Será! O adorno da igreja são os dons do Espírito Santo. E Paulo diz: vocês têm que buscar esses dons, o dom da profecia, vocês têm que tatear esse mundo sobrenatural. Porque o diabo vive no mundo que para nós é um mundo sobrenatural, é uma outra atmosfera, é uma outra dimensão. Lembra que eu disse agora há pouco? Não dá para vencer o diabo no soco. Para você vencer o diabo, você tem que entrar no mundo dele, tem que ter mais poder do que ele. O diabo só vai te respeitar se ele ver você cheio de Deus. Vou te dar um exemplo. Jesus entrou dentro do barco, atravessou o mar da Galileia, chegou em Gadara. Ao invés de fazer uma cruzada no centro da cidade, foi para dentro do cemitério. Quando ele põe o pé no cemitério, lá do meio do cemitério vem um homem endemoniado. Tem no mínimo uma legião de demônios dentro dele, de 600 a 6 mil soldados das legiões romanas. Uma imensidade de demônios dentro do homem. O homem, de longe, possesso, mas ainda na sua consciência, vê Jesus como um homem comum. Então ele parte para cima de Jesus, para tentar bater em Jesus, porque é o que ele fazia. Mas ao se aproximar de Jesus, os espíritos que estão dentro do homem olham para Jesus, e espírito enxerga espírito. O homem enxergava um homem de cabelo comprido, de barba comprida, de roupa branca, mas os espíritos dentro daquele homem enxergaram quem estava dentro de Yeshua. Você sabe que Yeshua é a carcaça, Cristo é o que estava dentro da carcaça. Jesus, o Cristo. Cristo não é sobrenome. Jesus é a natureza humana, Cristo é a natureza divina. Jesus é o homem que nasceu de Maria, Cristo é o Filho que foi entregue para nós, dado de presente.
Os homens enxergavam só Yeshua. Os demônios, quando olharam para dentro de Yeshua e viram Cristo, caíram de joelho na frente dele e gritaram: vieste nos atormentar antes do tempo? Eles reconheceram Jesus. Acontece a mesma coisa conosco. Demônios não se iludem com a sua roupa. Você engana muito bem o seu pai, sua mãe, seu esposo, sua mulher, seu pastor. Você engana o seu amigo, o seu patrão, mas você não consegue enganar demônios. Por que é que você acha que a Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da peleja, pouca será a sua força? Não é apenas a aparência, é o que está aqui por dentro. E eu vim para ativar você por dentro. Porque eu não acredito que estou pregando aqui para homens e mulheres que vieram para cá só porque não tinha uma coisa melhor para fazer essa noite. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui para um batalhão. Eu estou pregando aqui para a nata da sociedade de Florianópolis. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que depois desta noite, quem viver, verá. Vai haver um avivamento na sua vida. Vai haver um despertamento tão grande que começa essa noite. Não se apavore. Quando chegar na rua da sua casa, chega gritando, chega dizendo: cheguei. E se a sua vizinha, aquela que tem a língua do tamanho da gravata do pastor de antigamente, vir para cima do muro e falar: o que foi? Fala: volta para dentro, que não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com quem mandava nessa rua aqui. Agora essa rua tem um novo dono, sabe? Eu profetizo a falência do império das trevas na rua da sua casa. Eu profetizo o império das trevas falindo no bairro onde você mora. Não vai ter Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velho, obra de feitiçaria. Não interessa o nome. O que está dentro de você é maior, é mais poderoso. E se alguém acredita nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aí. Yamassuri de Candoroba Xarabacara Maharabarabas. Nós podemos e devemos ser modernos. A gente só não pode ser mundano. Nós podemos e devemos ser para frente. Só não podemos deixar Jesus para trás. Podemos ser uma geração mais elitizada, uma geração da tecnologia, uma geração mais bonita, uma geração desapegada da religiosidade barata, mas nós não podemos abandonar o lado místico da nossa fé. Pentecostal não é apenas uma marca. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Não é uma coisa louca de uma mente nervosa, de alguém que sofre de catalepsia espiritual, ou como dizem agora os modernos, isso aí é esquizofrenia. Vão olhar para aquele garoto, vão falar que aquilo ali é uma coisa esquisita. Os meus velhos pais não tinham um pingo de cultura, e ali abraçavam ele e recebiam a mesma coisa. O nosso culto, ele se mistura com o céu. Pastor, mas eu não entendo. Não entende porque você ainda é natural. Você não se envolveu de verdade, você entregou parte de si, não, você gosta, mas não se assume. Como você não se assume, você nunca vai compreender o que acontece quando você vê um crente desse pular e dar um grito. O que para você é extravagância, para ele é uma questão de sobrevivência. Eu não grito porque eu quero, repito, eu grito porque eu preciso gritar. Eu preciso adorar. Vou te dar um pouco de ciência noética. Em São Paulo nós temos um dos maiores hospitais de oncologia do Brasil, Júnior, que é o Hospital de Barretos. Muitos anos atrás eu fui lá, porque eu enviei uma emenda para ajudar o hospital. Aí os médicos foram me mostrar aquele hospital. Eu me arrependo de ter ido, pelo menos nessa parte, porque imagina você chegar no hospital onde está todo mundo condenado à morte, de criança a velha, é uma coisa horrível. E aí o médico disse: olha, eu quero levar o senhor para o senhor conhecer a nossa ala pediátrica. Eu falei: não, o senhor não vai fazer isso comigo. O senhor quer que eu veja crianças em estado de morte? Ele disse: não, nós estamos criando aqui uma nova técnica. Eu quero mostrar para o senhor um estudo paliativo que nós estamos fazendo sobre o tratamento de câncer, e o senhor vai gostar. E eu fui com ele. Chegamos num corredor, tinha uma porta à esquerda e uma porta à direita. A porta da esquerda tinha aquela foto da enfermeira de antigamente, com o dedinho aqui, embaixo escrito: o seu silêncio é uma prece. Ele abriu a porta, Júnior, entramos.
um quarto normal, todo branco, cheio de coisas metálicas, crianças, umas 30 crianças carequinhas, algumas ali fazendo hemodiálise, fazendo quimioterapia, radioterapia, todas com soro, todas com o olhinho aqui roxo, uma coisa triste, um cheiro da morte naquele lugar. Enfermeiras cuidando, o médico com seu estetoscópio, olhou criança por criança. Eu fui passando mal, falei, me tira daqui, doutor. Nós saímos, eu falei, era isso que o senhor queria me mostrar? Ele disse, isso é o tratamento normal, eu vou te levar no tratamento diferente que nós estamos criando. A porta era diferente, só que não tinha a foto da enfermeira. Ele falou, não se escandalize. Enfiou a mão no bolso e tirou um nariz de palhaço. E aquele médico de roupa branca, com estetoscópio, botou um nariz de palhaço. Ele abriu a porta do quarto e se jogou no chão. Eu achei que ele tinha caído, eu fui tentar pegar ele, me jogou no chão também. São nós dois rolando, fiquei, esse homem está querendo lutar jiu-jitsu comigo. As crianças foram ficando em pé no berço, começaram uma algazarra. Eu olhei para as paredes, não parecia quarto de hospital, era tudo colorido. As enfermeiras tiraram um tambor, uma zabumba, uma sanfona, e foi uma festa. Por um momento eu esqueci que estava com crianças que estavam à beira da morte. Eu até esqueci o que eu estava fazendo ali. Nós saímos e ele falou, o senhor gostou? Eu falei, do quê? Do nosso tratamento? Eu falei, qual o tratamento? Alegria e grito. Eu disse, e o resultado? Essas crianças estão se recuperando 25% mais rápido do que as outras. Segure. Eu falei, como assim, doutor? Ele disse, parece que há um dispositivo dentro do homem quando ele grita. Já assistiu guerras? No momento mais intenso, o soldado vai aos gritos, vai aos berros, o grito dá uma descarga de adrenalina no corpo, libera endorfina. Daí as pessoas não entendem porque pessoas são curadas de câncer na igreja evangélica. Mas veja só, você não vai ter testemunhos, ou raramente vai ter testemunhos de pessoas sendo curadas de câncer em cultos silenciosos. A maioria deles é em culto barulhento, com o povo quebrando tudo, os crentes pirados no giraia. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não aceite um culto moroso, pedante, caladinho. Pastor, mas eu vim. Faz isso na sua casa, medita na sua casa. Aqui dentro, tira as alparcas dos pés. O lugar aqui é uma terra santa. Chama o Espírito Santo para bailar com você nessa noite. Dança com Ele nessa noite, Davi. Davi, tira Deus para dançar nessa noite. Pastor, mas deixa eu te dar aqui então uma palavra de um cientista que você já ouviu falar dele, Albert Einstein. Einstein disse assim: é uma loucura você fazer a mesma coisa todo dia, esperando um resultado diferente. Tinha que ser um versículo da Bíblia isso, não? Ou o que ele disse, é loucura você fazer a mesma coisa todo dia, esperando alguma coisa diferente acontecer. Porque nada acontece de novo na sua vida. É simples, você senta no mesmo lugar, vem com a mesma pessoa, faz a mesma coisa, cruza as pernas, joga um braço para cá, outro braço para lá, fica olhando para o relógio, mensaginha para alguém. Ali atrás, não vou nem olhar, um casalzinho trocar beijo ali atrás agora. Oh meu Deus do céu, aqui não é uma praça. Isso aqui é um local de aprendizado. Você tem que sair daqui tomado pelo Espírito Santo. Você precisa sair daqui hoje com uma crença tão profunda de que Ele é real para você, de que você vai sair daqui conversando no meio, dentro do carro, sozinho com Ele. Pastor, mas vão me chamar de maluco. Aí a coisa começa a ficar boa, é aí. A coisa começa a ficar boa quando alguém te chama de louco, de lunático, desequilibrado, santarrão, fanático, beato de igreja e o mais ofensivo, piolho de culto. Quando você chegar nesse nível, é porque as coisas começaram a melhorar. Porque você não está treinando apenas o seu homem por fora, você está treinando o seu homem espiritual. Capítulo 11, Paulo fala do culto. No capítulo 12 ele fala, já que vocês ascenderam ao culto, vocês têm acesso às regiões celestiais e têm os 9 dons do Espírito Santo. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. No capítulo 13, respire fundo. Paulo começa assim: o amor nunca falha. Mas não havendo amor, e ele começa a dar uma série de coisas. A pergunta que fica é: amor a quem? Que amor é esse que Paulo está falando? Lembra que eu disse? A Bíblia não foi escrita em capítulos nem em versículos, é uma carta corrente.
Paulo fala sobre os crentes, sobre a responsabilidade da santidade. Ele explica para eles que quando ele foi ter com eles, ele levou a demonstração do Espírito de poder. Aí ele explica como se aproximar do Espírito Santo. Ele fala da santidade do culto. Aí ele começa a falar, assim você atrai o Espírito Santo. E uma vez que ele está com você, Paulo diz, tem amor. Amor por quem? Pelo Espírito Santo. Porque ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele é um amigo. Ele é um gentleman. Ele é um querido. Ele é doce. Você entrou, não sei por qual porta, ele estava lá naquela porta. Você passou por ele, digo eu, imagino ele mexendo com as mãos, apertando como uma criança ansiosa para receber um presente. Você passou, ele te olhou e disse, quem sabe é hoje. Quem sabe ela não me percebe aqui dentro hoje. Quem sabe ele não tenha desejo de me conhecer aqui hoje. Quem sabe alguém possa me entregar a direção da sua vida, o curso da sua história. Quem sabe encontra que hoje alguém esteja cansado de uma vida raquítica, pedante, uma vida espiritual que fica debaixo do seu chinelo. Que você vem para o culto, recebe algum tipo de autoridade, mas o que você recebe não dá para chegar na sua casa. Antes de chegar na sua casa, você já xingou alguém no telefone, ou já virou o seu carro para um motel, ou já fez uma porcariada toda. Você não está cansado dessa vida? Está na hora de você se entregar de verdade. Já que você veio, aceite o pacote completo. Pastor, mas eu sou uma pessoa equilibrada, pastor, eu não sou um menino. O que você está querendo dizer com isso? Volta onde eu comecei. Vai mesmo dizer que o poder de Deus é só para pessoas que não sabem ler nem escrever, como o irmão Ovídio Ramos? É isso que você está dizendo? Quando Deus deu o Pentecoste, Ele deu para os analfabetos. Capítulo 2 de Atos. A Bíblia diz que no capítulo 3, Pedro e João levantam um paralítico. No capítulo 4, verso 13, alguém diz assim: não são, pois, esses homens iletrados, sem cultura? Como, pois, os ouvimos falar com tamanha eloquência? O Pentecoste foi dado para os ignorantes, mas a plenitude do Pentecoste Deus deu para um advogado. Vou falar de novo. A introdução do Pentecoste foi para Pedro, Tiago e João, mas a plenitude foi para o doutor Paulo. E foi o doutor Paulo que sistematizou a nossa fé pentecostal. No capítulo 12 ele está dizendo assim: não entristeçam o Espírito Santo. E ele explica o porquê, verso 8: porque havendo línguas, cessarão; havendo profecias, serão aniquiladas, destruídas, ou elas não existirão mais. A falência do culto carismático está nisso, na ausência da crença de que o Espírito Santo é real, na ausência da crença de que nós precisamos nos apegar a Ele, e na ausência da crença de que sem santidade a gente pode receber alguma coisa. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo, a Bíblia diz que ele veio em forma corpórea de uma... Por que ele não veio em forma de uma águia? Crente tem tendência a idolatrar águia. Pastores amam águia, anel de águia, tem desenho, tem estátuas de águia, tem livro, a águia, o crente águia. Você vê um crente falar muito entre os pentecostais, isso aí, esse pregador é um pregador águia, ó, cantor águia. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, esse pregador é um pastor pomba, ó. Não, já viu alguém falar, esse cantor é um cantor pomba? Não tem, porque até esse símbolo o diabo arrastou para dentro da feitiçaria, com a pomba gira. O símbolo do Espírito Santo é uma pombinha, e há um motivo para isso. A pomba é a única ave que não tem fel no estômago. Você nunca vai ver uma pomba comer carne em estado de putrefação, ou ciscar uma carniça. Ela é da linhagem das ovíparas. A águia, por mais poderosa que seja, por mais que seja uma rainha dos céus, ela é uma predadora, ela é uma ave de rapina. Ao lado dela estão urubu, estão corvo e outros mais. Ela mata. A pombinha não. Quer explicação? Levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão, diga: vai doer só um pouquinho. A pombinha não desce onde tem coisa suja ou mal cheirosa, não desce sobre coisas mortas, não desce sobre pessoas que aparentemente estão vivas,
mas morreram por dentro. Avivamento é uma inflexão do verbo avivar, e avivar é trazer à vida o que está morto, ou o que está meio morto. Esse é um texto bíblico. Jesus falando na parábola do samaritano. Um homem saiu de Jerusalém, descia para Jericó, foi assaltado, espancaram, bateram nele, o roubaram e deixaram ele caído à beira do caminho, meio morto. O que é meio morto? É um estado de coma. Lembro do meu velho pai antes de morrer, em coma, os olhos abertos, iam de um lado para o outro. Eu passava a mão pelo olho dele, ele não enxergava, mas ele não era cego, mas mesmo com o olho aberto ele não via. Ele não era paralítico, mas as pernas dele não funcionavam. Ele não teve um derrame, mas os braços não funcionavam. Ele não era mudo, mas não saía som da boca dele. A única coisa que funcionava era o ouvido. Estado de coma. Eu que prego há quase 40 anos, posso dizer para vocês, ultimamente, parece que eu não prego mais para uma igreja viva. Parece que eu estou pregando para figurantes daquela série The Walking Dead. Mortos que caminham, zumbis. Não, pastor, mas eu choro na igreja. Você chora em casa assistindo pela 1000ª vez o filme do Titanic. Leonardo DiCaprio vai afundar nas águas. Ele olha para Rose e diz: tchau, Rose. A boquinha azul, lá vai ele. Jesus usa, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Casou essa semana, é por isso. Está na flor. Não, pastor, mas você chora escutando Gustavo Lima. Sou homem de família. Não estou falando de alma, não estou falando de sentimentos baratos. Estou falando de espírito. Espírito tem a ver com psique, inteligência. Alma tem a ver com coração. Enganoso é o coração do homem. O Espírito discerne tudo. O Espírito Santo quer pousar sobre você, mas responda a si mesmo: se você fosse Ele, você pousaria sobre você? Porque aparentemente falando, você é um crente de verdade, mas aqui na minha frente, do lado da pessoa que está do seu lado, e quando você está sozinho? E quando você está no seu quarto à noite, ou entra dentro do banheiro, ou na hora do café, ou sei lá onde, quando você pega esse celular cheio de pornografia e coisas mais, nada mais é errado. Como nada mais é errado, a sua mente está cauterizada. Aí o Espírito Santo, ele quer pousar, mas quando ele vai chegando perto, o mau cheiro do pecado, a carne podre, isso afasta. Aí alguém fala: não, antigamente o povo era barulhento porque era tudo ignorante. Não, era um povo santo, separado. Era um povo que merece nosso respeito. Das irmãzinhas do coque aos presbíteros barrigudos. Não eram perfeitos, mas tinham um desejo, queriam agradar a Deus. Deus era o alvo deles. Nossos cultos tinham um princípio. Os louvores eram para Deus. A pregação podia ser bruta como fosse, ela limpava a gente. E a gente ia para casa dizendo assim: quero voltar amanhã no culto. Agora hoje, essa aqui é a igreja de que número mesmo que você vem? Nos últimos 10 anos, quantas igrejas você já frequentou mesmo? Ah, pastor, estou procurando a igreja. Você nunca vai achar a igreja perfeita, porque o problema não está nas 4 paredes, está dentro de você. Se você tivesse se convertido numa igreja reformada, tudo bem. Se você tivesse convertido em uma igreja de ordem tradicional, tudo bem. Mas você se converteu numa igreja carismática. Você se converteu numa igreja pentecostal ou neopentecostal. Você foi atraído pelos dons, pela essência. E isso te faz uma pessoa diferente. E você não pode abrir mão disso, você tem que crescer. É como entrar em uma escola. Você começa no jardim de infância e pode ir até o pós-doutorado.
Você começou no jardim de infância e se deu por satisfeito. Aí você, não, tá bom, pastor, eu venho para a igreja, faço aqui o meu culto e vou para casa. Não é só isso, tem muito mais do que isso. As suas mãos podem ser usadas por Ele, os seus pés podem ser usados por Ele. Foi o que Jesus disse: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você acha mesmo que essa sua mão aí que cura alguém, hein? Essa mão cheia de anéis, calos? Quando a Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar eu te dou por herança, você acha que esse seu pé chulezento aí, cheio de frieira, joanete, aquela coisa horrível, tudo torto, você acha que esse pé podre que toma posse de algum lugar? Quer que eu te explique como acontece? Você é um veículo, o condutor está aqui dentro. Não acredita em mim? Vou deixar Paulo explicar de outra forma. Vós sois o templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de mim, quando eu ponho a mão sobre os enfermos, não é a minha mão que a enfermidade respeita, é uma mão que está dentro da minha mão. Quando eu piso em algum lugar e tomo conta daquele território, não é o meu pé que os demônios respeitam, é um outro pé que está dentro do meu pé. Quando eu falo para o diabo sai, não é a minha voz que ele respeita, é aquele que está dentro de mim. Você não é normal. Mão direita para cima, chacoalhe ela assim. Ó, tem gente que nem para me respeitar presta. Ô, raça ruim. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarra a criatura com carinho e respeito e diga para ela: o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não, irrita com vontade. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para te dar um sacode nessa noite. Deus quer sacudir a sua vida. Deus vai sacudir o seu casamento, vai sacudir os seus filhos. Deus vai sacudir a sua empresa, o seu escritório. Deus vai sacudir a sua juventude. Deus vai sacudir a banda. Deus vai sacudir a cidade. Deus vai sacudir o estado inteiro. Pode ficar de pé. Paulo olha para a igreja de Corinto e diz assim: eu sei que a coisa não está boa, mas não está perdida, porque há entre vós um remanescente. E aí Paulo diz: não é para todo mundo, é só para o remanescente. O que, Paulo? Aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para esse grupo que ainda crê, busca, tem fé e acredita. Eu quero profetizar um novo tempo sobre a sua vida. Eu quero profetizar que Deus vai te transformar numa bomba atômica espiritual. Onde você passar, um rastro de glória vai ficar. Não me responsabilizo quando amanhã a senhora entrar naquela venda e a sua sombra levantar um paralítico. Não me responsabilizo quando você chegar no seu trabalho, olhar para a vida do seu amigo e Deus te dá a vida dele inteira, oculta, porque o Senhor é o Deus dos dons sobrenaturais. O Senhor vai usar o seu filho e a sua filha. Não se assuste se essa madrugada a senhora escutar a sua filha chorando e a senhora correr para o quarto achando que é mais uma crise por causa de um namorado, e a senhora entra lá e vê a sua menina com a boca no pó dizendo: Deus, me dá as nações por herança. O Senhor vai levantar o seu filho na força de uma leoa parida. Vai haver um avivamento em Florianópolis. E se alguém acredita nisso, reage, pelo amor de Deus, reage. Eu não tenho tempo para continuar mais, para poder falar sobre o batismo com o Espírito Santo, essa grandeza, essa riqueza que Deus nos deu, que fez os crentes da minha geração todos permanecerem firmes quando buscávamos. Se você soubesse que é muito mais do que falar meras línguas ininteligíveis. Se você quer entender o que é, leia o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios. Ele sistematizou a doutrina das línguas estranhas.
Paulo, um erudito, vai dizer assim: quem fala em línguas não fala homens. Vou falar de novo: quem fala em línguas não fala homens. Fotógrafo, vem cá. Fotógrafo não, cinegrafista, vem cá, rápido. Fica aqui do meu lado. Aqui está Deus no céu. Aí está o crente aqui em Florianópolis, orando. Daqui a pouco o crente ativa o modo espiritual dele, ora em línguas. Ao falar em línguas, você sai da terra e entra nas regiões celestiais. Ao chegar nas regiões celestiais, a sua voz vai aqui, ó, no ouvido daquele que está sentado no trono. Aí acontece mais ou menos assim, ó. Você ouviu o que eu falei para ele? Não, por quê? Porque foi um segredo. Paulo diz: quem fala em línguas não fala a homens, somente a Deus. Porque em mistérios, o crente que ora em línguas, ele fala mistérios. E o que é mistério? Se a gente soubesse, não era mistério. Mas eu tenho uma ideia, pergunte qual. Escute. Sou casado com uma psicóloga. De vez em quando eu me meto nos livros dela. E eu descobri o que é que um psicólogo faz. Psicólogo é aquele profissional de saúde mental que senta na sua frente, ou você senta na frente dele, e ele pede para você falar. Só funciona se tiver pelo menos 10 sessões. Porque o psicólogo experiente vai te ouvir falar. E ele vai marcando coisas que você repetidamente fala sem pensar. No final das 10 sessões ele faz um preâmbulo e diz assim: é isso, aqui está o problema. Porque de tanto você falar uma coisa inconscientemente falando, o seu problema está ali. E ele vai te destravar ali, porque isso é um mistério guardado na sua alma. Aí Paulo diz: quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. A sua mente fica sem fruto, porque a pessoa não sabe o que está falando, mas o seu espírito, ele ora bem. Nós falamos em línguas. Paulo diz que quem está falando em línguas está orando. E está orando o quê? Mistérios. Que mistérios? Quando o crente começa a orar em línguas, ele vai destravando ele. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Trauma, medo das pessoas. Recebeu o batismo com o Espírito Santo, pulou no meio de uma multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. O que aconteceu com Pedro? O batismo com o Espírito Santo destravou, arrancou os traumas. O batismo com o Espírito Santo é muito mais profundo, ele é muito mais que espiritual, ele é um tratamento na alma. E você é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas porque: ah, pastor, eu tenho que sentir. Você quer sentir o quê? O vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Quer sentir o quê? Um pedacinho da brasa de fogo de um serafim tirado do altar? Você não tem que sentir, você tem que saber. Se você tem, fale em línguas agora. Fale agora, é um idioma, está dentro de você. Mas fale em línguas agora, destrave. Espírito, reage e desce, reage no fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos
cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Ramaço e André Velecara Lavara Bacharaba Caraba. Em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. vem como em Pentecostes e enche-me. Feche seus olhos. Eu vou fazer um convite. É um só. Eu queria orar aqui na frente do altar. Só com quem tem coragem de dizer: eu já fui melhor, eu já fui mais crente, eu já fumeguei, eu já subi um monte, eu já pulei, gritei, profetizei, eu já preguei, cantei, eu já sonhei com as nações, e em algum momento da minha vida eu me esfriei, eu perdi. Eu quero orar com quem já falou em línguas e há muito tempo não fala. Eu quero orar com quem já atuou nos dons, com alguém que já se moveu no profético e perdeu. Se você tiver coragem de vir aqui no altar, isso, o Espírito Santo está aqui e Ele vai fazer de novo. Ele é nosso amigo, nosso amigo Santo Espírito. Nosso amigo Santo Espírito, Aleluia! venha aquecer os corações. Agora é a sua vez de fechar os olhos e buscar. Vem com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? Toma esta casa. O que fazer quando ele vem Toma esta casa. aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. Faz de novo, renova de novo.
Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova ele, renova ela, renova em profecia, renova, Senhor, renova, acende uma fogueira, Senhor. Toma, Senhor, esta igreja, agora, 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 já! Desejamos outra vez aqui. We amais, we andrevele candoroas, terloin telomandrevele suriricandoro vegarabarabas, darabagai andrevele candorova, isnui andrevele suririmicarabagarabarab. Jesus, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo e quer o renovo, incendeia eles. Os que nunca falaram em línguas, batiza com o Espírito Santo. Toma esta casa, toma, Senhor, lá de trás, no meio, aqui na frente. Faz uma chuva de poder cair sobre nós. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênçãos e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Pra fazer enfermidades desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Jesus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. Aleluia! Vai descer por esse poder. Posso contemplar. Aleluia, está aqui. Glória, aleluia, de lá. Inundando os irmãos com uma bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos Vindo do imenso trovão. Desse lado tem poder, Desse lado tem vitória. aqui na frente tem irmãos sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai. Pelo santo nome de Jesus. Para terminar, os que estão ajoelhados fiquem de pé. Os que vieram à frente, levante a mão direita aberta para o céu comigo. E a igreja que acredita em atos proféticos, levante a mão direita também. Feche os olhos e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que esfriaram a minha fé, que roubaram a minha sensibilidade, que roubaram os dons, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. É um ato profético. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês.
Aí depois que pisarmos em cima, precisamos selar a aliança. Para se cumprir Mateus 16, vamos escolher 2 pessoas e abraçá-las, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, está ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão: o que o meu olho ainda não viu, ele vai ver. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda. 2,5, 2026 será o melhor ano que esta igreja já teve. 2,75, Florianópolis será conhecida como a capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. E mais a igreja Será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja Canta, Floripa! num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Jesus, isso, chame por ele. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Pela última vez, bem forte. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Júnior, isso aqui é só para mandar um recado lá para o inferno. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra!